Olá, pessoal. Boa noite. Vamos começar aqui o nosso evento hoje. Congelando, né? Quem não congelou ainda, mas estamos aqui quase todos congelando aqui, né? Então, primeiramente, agradeço a presença de todos. Então, vou começar apresentando os nossos dois palestrantes hoje, nossos dois convidados aqui. Então, o Rafael Bennett é publicitário, ciclista, dá para ver tem uma bicicleta atrás dele, né? Uma bicicleta pendurada no cenário, né? Streamer, podcaster e é UX Leader aqui na Digital Business. Né? Atua há mais de 20 anos no mercado, é um dos caras, um dos cabeças aqui que atua junto com a gente nos projetos de design de experiência. E junto conosco, o Rafael Ates, né, Rafa? Ates, Isso, né? pode falar Atis Posso mesmo. falar Ates, né? Posso falar Ates, né? Que é um dos coordenadores da área de inbound marketing aqui na Digital Business, né? Publicitário também, músico, dá para ver pelo cenário, né? O pessoal não denuncia, o cenário denuncia, né? O cenário de bicicleta, o cenário de músico, né? Denuncia um pouquinho. Tem algumas passagens pela parte de direção de arte também, e é coordenador de inbound marketing aqui na Digital Business. Então, meu nome é Lucas, não me apresentei, né? Sou diretor de operações aqui na Digital Business. Para quem não conhece, rapidamente, né, a Digital Business é uma empresa situada aqui no Rio Grande do Sul, com um braço de tecnologia, braço de comunicação, na área de desenvolvimento de aplicativos, sites, sistemas, banners para a internet. Então, quem quiser conhecer depois um pouquinho mais do nosso trabalho, pode acessar em www.digitalbusiness.com.br. Então, Bennett e Rafael Watts, passa a bola para vocês, por favor, compartilhem a tela, fiquem à vontade. Quem tiver dúvidas, comentários, considerações, pode ir colocando no chat, tá? Eu vou, às vezes, interrompendo os meninos, né? Quando a gente achar que é pertinente. Eu interrompo toda hora, né? Então eu vou ter que me controlar aqui para não interromper. Mas quem tiver alguma pergunta, alguma consideração, por favor, mande no chat que a gente vai tentando trocar uma ideia, tentando fazer um papo bem leve. Até porque é para que a gente não congele aqui, né? Então vai ser importante. Então, Rafa, vou falar Rafa que eu consigo falar com os dois, né? Aí Então, fala para os dois, exatamente, isso aí. exatamente. Então, estou passando a bola para vocês aí, guris. Maravilha, obrigado, Lucas, pela introdução. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. E tá valendo. Isso aí. Dá um apresentar. Isso. Isso, não, aqui o Zoom, ele sumiu aqui, a apresentação. Beleza. Bom, então vamos lá. Né, a nossa palestra é justamente sobre criatividade, né, como o Lucas já começou aí, né, a gente vai falar também o que é criatividade, de onde é que ela vem, né, e como é que a gente pode fazer para ter ideias novas e aplicar nos nossos negócios no dia a dia. Né? Bom, Uhum. o Lucas já nos apresentou um pouquinho aí, e a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é criatividade. Então, segundo o dicionário online, né, criatividade é um substantivo feminino, que ele vem do latim creare, que indica a capacidade de criar, de produzir ou de inventar coisas novas. Né? Vocês podem ver que o próprio dicionário não tem uma explicação muito objetiva do que é criatividade. Né? Ela é um ramo realmente amplo, que abrange aí diversas áreas do conhecimento, seja a nossa área da publicidade, seja psicologia, sociologia, neurociência, diversas outras coisas aí. Então, é um tema realmente muito denso e a gente vai tentar trazer, né, um pouquinho sobre o que é a criatividade aqui e como é que ela influencia no nosso trabalho no dia a dia. Né? A gente vai dar Uhum. algumas pinceladas em alguns pontos. Isso mesmo, acho que a gente pode até ver assim como é que é na prática essa tal criatividade, né? Mas pode passar ali, Rafa. É muito estranho falar, meu nome é muito estranho demais. Então, assim, é, geralmente começa com um punhado de pensamentos vagos, isso é que todo mundo tem, né? Sem conexão nenhuma, de vez em quando tu tá andando, vem um pensamento, pensamentos vagos mesmo, né? Logo depois que a gente vai expandindo um pouquinho, né, essas conexões, mas a gente vai preenchendo esse universo, a gente começa a fazer pequenas conexões. Ah, tô com fome. Eu gosto de comer tal coisa. Ah, eu posso pedir isso, né? E a gente vai cada vez conectando mais
a tal ponto que em determinado, acho que pode passar aqui, Rafa, rapidinho, com essas conexões cada vez vão indo mais adiante, assim, mais universos de ideias, mais universos de pensamentos a gente vai atingindo, né? Vai abrangindo, assim, vai expandindo tudo. E isso tudo, né, de ligações de pontos, de fazer esses pequenos raciocíniozinhos do dia a dia, né? Nossa, caiu água no chão, tá, vou ter que limpar, senão o piso vai levantar porque está no laminado, e o que eu vou pegar para limpar isso, né? Coisas extremamente simples, né? Isso tudo, essas pequenas ligações, é a própria criatividade funcionando, né? Isso nos leva à nossa primeira baboseira. A primeira baboseira que todo mundo fala é que eu não sou criativo. Isso é uma baboseira. Todo mundo é criativo, mas todo mundo mesmo, né? Eu não trabalho com criatividade, eu não faço arte, não faço música, né? Eu faço só... eu não sei ser criativo, eu não sei criar coisas. Assim, não, você é criativo, sim, né? Tanto que tem o fato aí, né, Rafa? O fato, né, que a gente trouxe para rebater essa baboseira é que o maior inimigo da criatividade somos nós mesmos. A gente começa, né, como o Rafa estava dizendo, eu não sou criativo, eu não sou capaz, eu não desenho, eu não faço música, eu não faço nada, eu não tenho ideias boas. Olha aquela pessoa é uma pessoa genial, aquela pessoa é uma outra pessoa muito criativa, Nossa, que ideia que ela tem muitas tiveram, boas e eu não ideias. tive, que droga, umas coisas assim, né? Né? E a gente acaba sempre se comparando com os outros, mas o fato é que todos nós temos a capacidade criativa, todos nós temos esse potencial criativo. A gente só precisa realmente, né, exercitar ele. E aí a gente vai para a nossa segunda baboseira, Que a que é criatividade é um dom. exatamente, né? Não, não é. Alguns lá, assim, com menos limites para que a criatividade aflore, alguns conseguem ligar pontos muito mais rápidos, né? Eu trabalhei com pessoas que tinham uma ligação de pontos absurda, né? Tu falava uma coisa, ela já começava a ligar muitas coisinhas, surgindo ideias novas, raciocínios novos, inclusive coisas estranhas, né? Que a criatividade, ela consegue ligar pontos e de vez em quando é meio sem freio, assim, né? Então, não, criatividade não é um dom. Alguns conseguem ter essa... Por isso que muitas vezes o pessoal fala, como essa criança é criativa, né? Olha como ela como ela consegue, né, fazer várias criações, inventar história. Olha. Na verdade, ela tem menos filtros que a gente, né? A gente, conforme a vida vai passando, várias situações e tal, a gente cada vez mais vai colocando um filtrinho ali. Não, dei uma ideia, não rolou e tá, então vou pensar um pouquinho mais. Ou uma situação que vai colocando limites a cada dia, né? Tanto que isso vai para o nosso fato 2. Nosso fato 2, então, né, que a criatividade, ela não é um dom, ela não é uma coisa que algumas pessoas nascem com isso e outras não. Como a gente estava falando, né, todas as pessoas nascem com o potencial criativo. Elas só precisam ser exercitadas para isso. Né? A criatividade, ela é uma técnica, ela exige prática, ela exige disciplina, ou um pouco de indisciplina também, né? Treino, habilidade, mas principalmente é uma pitada de ousadia, né? Um pouquinho da gente ir adiante dos nossos limites, é a gente quebrar um pouco aquelas barreiras que nos impedem de talvez ser criativos, né? Se o nosso maior inimigo somos nós mesmos, é porque a gente coloca limites, então a gente precisa muitas vezes extrapolar os nossos limites para poder também, né, começar aí a ter um pouquinho mais de criatividade e, claro, né, praticar essa criatividade, exercitar essa criatividade no nosso dia a dia. O que nos leva aí também ao nosso terceiro fato. A terceira baboseira é que Isso, a exato. criatividade é sair inventando coisas, né? Nossa, o criativo, como ele inventa coisas do zero, uau, ele vai... Então, quando alguém diz, né, agora isso aqui, esse trabalho aqui, você tem que ser criativo. Nossa, vou ter que inventar um tipo diferente de técnica. Assim, não, na verdade, criatividade é ligação de pontos, né? Muitas vezes a gente tem aqui grandes empresas ou empresas de sucesso, pensam, nossa, como eles foram criativos. Não, eles ligaram os pontos. E tem várias tecnologias existentes há muito tempo. Carro elétrico é uma delas. Carro elétrico é existente, o primeiro tipo de carro foi o elétrico. Né? Depois teve um lobby e tudo mais, ele foi esquecido, foi colocado de lado essa invenção e agora surge com a Tesla do, nossa, o cara inventou o carro elétrico. Não, não é bem assim. Né? Houve outro tipo, ele melhorou a tecnologia e tal, seus engenheiros lá fizeram tudo mais. Mas realmente criatividade não é
o viés dela, o core dela, né? O ponto inicial dela, o ponto central dela não é mesmo sair inventando coisas, né? Sim, uma grande ligação de pontos aí de coisas já existentes, hábitos ou até mesmo culturas diferentes. Né? E aí nos leva também a nosso terceiro fato. E que a criatividade ela é diferente da inventividade, né? Não é simplesmente a gente pegar e sair criando coisas por criar coisas. Não, o exemplo do carro elétrico, por exemplo, depois vieram outras tecnologias e tudo mais, e agora está se voltando ao carro elétrico porque se viu que realmente era uma tecnologia muito menos poluente aí para o meio ambiente. Mas existem diversas coisas assim que elas foram inventadas, né? Realmente a pessoa que criou ela teve uma grande criatividade ali, mas é uma criatividade inútil, porque é uma coisa que ela foi inventada que não serviu para nada. A gente tem diversos, né? A gente Isso pode surge de dar um vez em grande quando. exemplo, né? O iPhone. O iPhone, a primeira versão, quando foi criada, né? Nossa, vamos juntar um telefone, pega o iPad, tá, faz uma coisinha aqui, tá legal, bota, vamos tentar, né, vender, vamos ver as pessoas ficam, eu não sei usar, não consigo, eu não tenho esse hábito, né? Então, foram ter que ligar novos pontos, ok? Vamos ter que criar aqui um comportamento de uso, né? De fazer outros tipos de interação com ele, né? Ver, ok, mas por que não funcionou? Por que não criou isso? A gente não pegou os pontos, né? Não pincelou os pontos necessários de raciocínio para que as pessoas conseguissem usar, né? Então, realmente, a inventividade por si só, né? Inventar por inventar, não, ela é bem diferente da própria criatividade, né? E como é que seria isso na prática, Rafa? Como é que a gente usa essa tal criatividade hoje em dia? Bom, vou falar um pouquinho, né, um pouquinho de mim, né, como é que a gente atua aqui, né, e como é que a gente utiliza essa criatividade no nosso dia a dia. Então, começando, né, sobre o que eu faço. O que é o inbound marketing que a gente comentou no começo? Bom, o inbound marketing ele é um método de atração de relacionamento com os clientes, onde o interesse, né, por esse relacionamento ele parte principalmente por parte do público, né? O objetivo é que justamente a gente aumente aí o número de pessoas engajadas com a marca, que a gente aumente o número de possíveis compradores, que a gente também gere recorrência para os clientes já cativados, mas ele é baseado principalmente em três principais pilares, né? Que é atrair esses possíveis compradores, se relacionar com essas pessoas e vender. Né? O objetivo final, né, de praticamente todas as estratégias de marketing é gerar venda, gerar receita, mas o inbound marketing ele vem aí para a gente gerar uma receita muito mais baseada no relacionamento. E como que a criatividade influencia isso no dia a dia? Então, a gente tem esse trabalho recorrente aí, que a gente gera engajamento com essas pessoas, relacionamento, mas grande parte do nosso trabalho ele também pode ser automatizado e programado de uma forma que ela seja personalizada para o cliente. Ou seja, que o próprio cliente ele receba, né, um conteúdo de acordo com o perfil dele, de acordo com as coisas que ele gosta, com as coisas que ele consome, com as coisas que ele utiliza no dia a dia e com o próprio relacionamento que ele tem com a nossa marca. Então, por a gente lidar com diferentes pessoas, diferentes momentos do fluxo de compra dessas pessoas, a gente também precisa criar e inventar abordagens diferentes para que a gente possa se relacionar de forma personalizada com cada uma dessas pessoas, e sem que também a gente fique criando, né, coisas específicas para cada uma dessas pessoas. Então, a gente vai criando diversas, né, formas que a gente consiga conversar com perfis específicos de pessoas e que cada uma se identifique. Explicando um pouquinho melhor, né, o que isso significa. Então, a gente pode dividir aí em dois principais pontos das coisas que eu comentei. Relacionamento, né? Ou seja, nem todos os nossos contatos, todas as pessoas que a gente está se relacionando, elas estão no momento de compras. E a gente precisa engajar essas pessoas antes de vender. Né? O número de pessoas que estão comprando nesse momento, ou que vão comprar nesse momento, ele é muito pequeno. Agora, se a gente pegar e ampliar o nosso horizonte para pessoas que talvez possam comprar no futuro e a gente gerar esse interesse de compra dessas pessoas, o nosso público ele fica muito maior. Então, a gente precisa se relacionar com esse público de uma outra forma. Então, a gente vai conversar com eles através de e-mails, de texto de blog,
de vídeos no YouTube, das redes sociais, de downloads de materiais, de webinars, de diferentes outros materiais que a gente consiga conversar com esse público e trazer eles para nós, né? Trazer eles para realmente conversar com a gente. E também, né, após a compra, né, após a gente cativar essa pessoa até o momento da compra, é também importante que a gente mantenha esse bom relacionamento para que essa pessoa nos gere recorrência, né? Mesmo uma pessoa que ela não foi engajada pelo nosso fluxo de inbound marketing, mas que ela entre ali nos nossos contatos, que ela compre e a gente comece a conversar com ela, é importante que a gente mantenha esse relacionamento para gerar recorrência, porque isso também vai fazer a gente diminuir o custo que a gente tem pelas compras, né? Pensando aí, vamos supor, uma pessoa que entrou por uma publicidade que a gente fez, né, algum anúncio, né? A gente, sei lá, a gente tem aí um custo médio, tô dando um exemplo, mas a gente tem um custo médio aí de, sei lá, R$ 15 por aquisição de compra, mas a gente tem um ticket médio de 50, né? Poxa, a gente está gastando R$ 15 para ganhar 50. Ok, a gente está no lucro, mas imagina que essa pessoa que a gente gastou R$ 15 e comprou 50, a gente vai ter um bom relacionamento com ela e vai fazer ela fazer uma nova compra de 50 no mês que vem. Os R$ 15 que a gente gastou no começo, agora já viraram 100. Então, a gente vai, né, diminuindo o custo que a gente tem e aumentando a nossa receita através simplesmente de um puro relacionamento com esses clientes. Mas grande parte desse relacionamento a gente consegue fazer de uma forma automática, né? Então, através aí do segundo ponto, né, de integração e automação, que são coisas que a gente cria e deixa ali, eles mantêm a nossa máquina funcionando para que a gente possa planejar próximas ações. Então, a gente sempre vai integrando novas ferramentas, vai criando novas ações, vai encaixando novas coisas nesse fluxo, para que a gente consiga também aumentar aí a quantidade de relacionamento que a gente vai ter com esses perfis específicos de pessoas. É semelhante a uma lógica de investimento, por exemplo. A gente vai fazendo uma pequena ação, mais uma aplicação, mais uma coisa, a gente vai colocando, e ao longo do tempo, a gente vai tendo aí um relacionamento, um resultado maior, né, conforme a gente vai criando novas ações. Eu vou deixar o Rafa também falar um pouquinho sobre como é que isso chega... Sobre a experiência do usuário, né? Porque imagina assim, todo o raciocínio do Rafa ali de criar engajamento, né? Fazer que as pessoas vão até esse produto ou esse serviço, né? Quando eles chegarem lá, a gente tem que ter uma experiência também para ele, né? A parte de UX, que é o User Experience, né? A gente tem basicamente focado nisso, na própria experiência desse usuário, né? Como é que ele vai usar isso, como é que ele vai pesquisar nesse site, como é que ele vai usar uma bicicleta, por exemplo, né? Se eu não tivesse pedal, como é que eu vou para frente, né? Para que eu teria essas rodas se eu vou ficar no mesmo lugar, né? Isso tudo que a gente busca no User Experience, né? Que tanto se fala, o CX ou UX, né? O X da questão mesmo, são experiências positivas, né? A experiência positiva para nós é um uso contínuo, ou seja, ele volta a usar esse site, ou ele volta a usar, se lembra o iPhone lá que ninguém sabia usar? Se eu criar um laço com ele, né, ensinar ele a utilizar aquilo, mostrar que é interessante, que ele vai conseguir escutar música e fazer ligações com a mesma coisinha, né, que hoje a gente consegue tirar foto, calcular, de tudo naquilo, eu crio um laço com ele, porque eu estou resolvendo problemas para ele, estou quase como o que eu era antes, um aparelho de simples ligação e tocar música, agora ele é o meu companion, o meu assistente pessoal, né, o meu companheiro aqui de resolver problemas ou ligação com as pessoas e tudo mais. E o último passo, que é o que todas as marcas hoje em dia procuram, né, que nesse relacionamento, é transformar os seus clientes, né, aqueles que entram através de uma experiência, em embaixadores, né? Ou seja, no momento que ele tem a demanda, vai atrás do teu produto, né, ou atrás do teu serviço, adquire ele, né, utiliza ele, vê que ele é interessante, que resolveu o problema, nossa, criou algum laço, agora ele começa a inverter o caminho, né? Esse cliente começa a falar da tua marca, começa a indicar isso, ele começa a ser um defensor da tua marca, né? Eu tive casos de marcas que eu trabalhei que no mundo da moda, por exemplo, onde essa parte de embaixadores de marca é extremamente forte, ou seja, as pessoas... Eu trabalhava com uma marca que não tinha produtos baratos, né? Eles achavam que vendiam para classe A, Super S, né? E quando a gente fez uma pesquisa de público, a gente viu que era classe D e E,
Ou seja, o pessoal juntava uma grana, né, para comprar um produto a cada 6 meses, né? E esse ciclo, né, de juntar dinheiro e comprar e conseguir esse produto assim tão especial para eles, eles acabavam virando grandes embaixadores de marca, a tal ponto que essa marca uma vez teve um escândalo, né, um problema mesmo de comunicação, e todos os embaixadores começaram a defender a marca, né? Dizer que não, foi um erro, a marca não é assim, tal, tudo mais. Então isso acaba ajudando a própria marca mesmo. Por isso que a Apple adora quando as pessoas falam sobre a marca dela, né? A Nike também, essas grandes marcas. Coca-Cola nem se fala, que nem logo eles colocam mais nos anúncios de vez em quando, né? Bota só um dia. O pessoal, nossa, a Coca-Cola é assim, tudo mais. Pô, tem um jeito, um lifestyle, né? Um estilo de vida em cima dessa marca aí. Acho que a próxima aqui, Rafa, rapidinho aqui, assim. Então, assim, na parte de influência, né? Como é que, ok, mas como é que essa coisa de experiência influencia, né? E como é que eu posso usar a criatividade, assim, influenciar na minha marca e tudo mais? É justamente isso. Quando eu ofereço um bom serviço, um bom produto, esse usuário volta para ti. Esse usuário volta e, inclusive, ele faz propaganda para ti, né? Acho que pode passar aqui, Rafa, que eu já acabei explicando, porque a criatividade toda que a gente está trabalhando aqui de ligar pontos é justamente entender isso, entender esses usuários, é entender o que o teu serviço oferece, né? O que o teu produto oferece, e muitas vezes entender isso é investigar, né? Fazer literalmente um CSI disso, né? Fazer um momento de discovery, por exemplo, porque nem tudo está claro, né? Se fosse tudo claro, tudo fácil, todo mundo faria, né? Nós estaríamos aqui todo mundo rico por causa de uma ideia, tudo mais, né? Se fosse tão fácil assim as pessoas adquirirem um produto pelo simples nome que eles viram, achei legal, vou comprar, tudo mais, né? Então, assim, a gente tem muita pesquisa para fazer isso, né? De pesquisar o legado, que é formular a hipótese, né? Mas por que será que essa pessoa comprou isso? Será que ela gosta disso? Será que faz do dia a dia, o dia a dia dela é influenciado por causa desse serviço, né? Faz pesquisa depois de confirmação para ver se as nossas hipóteses que a gente teve, ok, são reais, porque muitas vezes chega alguém da marca e fala, nossa, meu cliente é A, né? E depois uma pesquisa de confirmação tu vê, não, ele é um pouco diferente, né? Talvez a tua comunicação tem que só dar uma afinadinha, uma pequena afinadinha para que tu consiga realmente atingir aqueles que estão te defendendo lá fora, né? E justamente nesse processo todo a gente acaba fazendo definições para implementar um projeto, né? De ver ali ok, eu sei o meu legado, conheço bem o meu problema agora, proponho soluções ali, e dessas soluções acabam surgindo conceitos que vão guiar aí um projeto, uma marca, tudo mais, né? Esse ligar de pontos, né? Essa ligação de pontos de várias informações, né? Que tu fomenta a informação, tu recolhe ela, trabalha ela, tudo mais, é um trabalho de criatividade também, porque tu tem que dar uma analisada, assim, ver, ok, mas como é que eu posso tirar essa informação, né? De onde é que eu posso olhar para conseguir essa informação, né? Justo que na implementação e na manutenção, né, a gente sempre brinca, assim, se a gente implementa e começa a trabalhar naquele projeto, né, faz a manutenção e tudo mais, tudo com base nas pesquisas e tudo mais, isso não tem nenhum comentário dos usuários, né, nenhuma interação com eles, há algo bem errado. Ou seja, se tem 2 gatos em casa e os gatos estão em silêncio, algo muito errado está acontecendo, né? Então, sempre procura fomentar essas opiniões, né? Porque imagina assim, no momento que tu fez a pesquisa lá, usou toda a criatividade para conseguir pegar esses dados e tudo mais, agora tu precisa ter quase que uma mecânica, né? Um hábito de ficar pesquisando ainda, de ficar revendo o teu negócio, ficar olhando para ele, olhando para o público, nossa, será que mudou ou não, né? Porque o público muda de vez em quando, né? As necessidades do público também acabam mudando, né? E nem sempre aquela questão lá de, meu time está ganhando, nossa, a gente está vendendo horrores agora e deixa assim que a gente vai vender. Legal, um monte de marca já deixou de existir por causa desse tipo de pensamento, né? Se eu ficar sempre me atualizando, né? Se fosse isso, a Coca-Cola estaria vendendo até hoje xarope para tosse, né? Que foi o início deles. Então, mudar tudo, né? Digamos, a Coca-Cola antes ela trabalhava na felicidade, né? Agora aí começou a falar um pouco de saúde e agora está com o tom de união e tal, tudo mais. Mas tu vê que eles não falam do produto deles, eles falam de emoções relacionadas ao produto deles, né? Porque eles sabem que refrigerante é ruim,
né? Eles têm N outras marcas lá de água, suco, tudo mais, que estão bancando toda essa parte, digamos, orgânica e natural, né? Atrás do problema, que seria um refrigerante, mas estão tirando o teu foco, né? De questionar o produto e começar a olhar a sensação. E sensação boa todo mundo gosta. Então eles estão pensando no teu cérebro, dizendo assim, sabe o momento de família? Nossa, ele é muito bom, né? Dá um calorzinho no coração, né? Vai com uma Coca-Cola que é bem bom sempre, né? Até aqui no próximo slide, Rafa, que tu passou aqui, tem isso aqui é bem interessante aqui, que eu e o Lucas fizemos esse projeto junto, né? A gente tinha um problema com um cliente que, na verdade, é um problema que a gente percebeu no uso, né? Que era eles inventaram lá um fogão portátil, né? Que é aquecer por indução e tudo mais, mas nem toda a panela funcionava, né? Nossa, e agora imagina a frustração do usuário, né? Desse cliente de comprar um produto desses, ligar ele, botar sua panela favorita em cima e tchum, não funcionar. Mas, nossa senhora, é muito frustrante para o usuário, é uma experiência positiva, negativa absurda para ele, né? Então a gente viu assim, bom, o que a gente pode fazer que a gente consiga fazer alguns filtros antes, né? Fazer alguns testes antes para que o usuário consiga ter um conhecimento sobre isso, né? E ver qual é a panela específica e tal. Aí começa a ligação de pontos, né? Um fogão portátil que trabalha por indução, ele trabalha através de uma bobina. Aí começa agora a tecniquez absurda, né? A bobina, ela emite alguns campos eletromagnéticos, tá? A minha esposa física está aqui do meu lado, se eu tomar um tapa, quer dizer que eu falei alguma besteira, tá? Mas basicamente é isso, tá? Quando a bobina ela gera esse campo eletromagnético, né? Quando tu aproxima isso de uma panela ou de algum objeto ferroso, ele tem uma assinatura magnética específica, né? Tipo, essa panela ela é super condutora, então ela pode aquecer com a tua bobina de indução, por exemplo. Se a gente testasse toda a panela em cima do teu fogãozinho, acabaria quebrando esse fogão. Então a gente começou a dar uma pesquisada, assim, tá, mas como é que a gente consegue fazer esse teste, né? Eis que um dia estou trabalhando e olho uma coisinha na minha mesa, porque eu adoro comprar tralinhas assim, que estão surgindo e tal. Isso aqui, que é um carregador de indução de celular. Eu pensei, nossa, será que não é a mesma coisa? Né? Deixa eu dar uma olhadinha nele, como é que é o projeto desse cara aqui. E eu vi que a bobina é exatamente igual. Eu disse, tá, então quer dizer que o celular ele consegue detectar panela? Porque os dois têm indução, não é? Então a gente começou a fazer vários testes, no fim a gente acabou ligando um carregador de celular com um fogão, né, os dois pontos de funcionamento, e ver que o celular seria um aplicativo junto desse projeto, né, junto do fogão teria um celular com aplicativo dentro. Esse celular, da quinta geração, dos mais novos em diante, agora todos eles conseguem ter esse carregador por indução, ou seja, todos eles são passíveis de detectar panelas. Né? Se a gente aproximar nosso celular da panela, ele consegue dizer se a panela é válida ou não. E já está, aí casa tudo. O fogão, a questão do uso da panela, e a questão do celular, que consegue detectar que essa panela funciona, e o aplicativo que está dentro do celular. Então a gente pegou, assim, pontos bem distantes, né, de raciocínio, né? Nossa, eu fui até o celular lá, eu peguei, tentei entender um pouco mais sobre campos eletromagnéticos, tentar ver como é que essa panela induz essas coisas e tudo mais, para tentar fornecer uma solução para um problema de UX, por exemplo, né? Dentro da experiência do próprio usuário. Assim. Só que aí, nem sempre é assim. Né? A gente pode passar aqui, Rafa, porque às vezes... não, a gente tem mais um porém, né? Antes de tudo, assim. Antes da gente ter o nosso problema, a gente tem que as duas áreas que a gente acabou de falar, né, o inbound marketing e o UX, trabalham bem juntos com o negócio, né? Imagina que o inbound marketing ele traz as pessoas para dentro da casa, né? E o UX trabalha com as pessoas dentro de casa, né? Então seria atrair e manter os clientes, né? Acho que pode passar. Então, aqui, Rafa, tu tem um comentário aqui ou a gente pode seguir tacando ficha? Acho que pode seguir, Rafa. Então show. Então, assim, conforme a gente vai fazendo todas essas pesquisas, né, assim como o caso da panela, ou como o Rafa lá entendeu o público dele para oferecer algo para os clientes, né, chamar a atenção deles, no momento que eles estão procurando uma solução, aparecer essa solução na frente deles, né,
a gente está expandindo os horizontes toda vez que a gente faz isso, né? Tanto os horizontes quanto o próprio conhecimento relativo do negócio, né? Eu consegui entender um pouco mais do público, de repente eu descubro outro público escondido, né? Eu entender esse cliente para ver se ele consegue gerar outro tipo de renda, eu consigo expandir ele, né? Aumentar o tamanho dele ali, o ticket médio dele, o próprio mercado, produtos, serviços, tudo mais, ou seja, mais conexões a gente vai acabar fazendo isso, ter um universo de soluções, o universo que tu vai ter aí de pontinhos interligados vai ser absurdamente grande. E tu tá realmente criando, tu tá fazendo com que a tua, criando soluções, né, ligando pontos, tá? Fazendo com que a tua criatividade esteja funcionando a mil aqui, né? Só que, dá uma passada aí, Rafa, tem um problema. A gente trabalha com o nosso cérebro como se fosse um motorzinho, né? Motorzinhos ligados no 220 durante 48 horas, 72 horas, eles pifam, eles apagam, né? Ou o tempo todo acelerando, ele apaga, né? Quando isso acontece, o que a gente pode fazer, né? E o Rafa, a gente reuniu 4 dicas aqui, 4 técnicas, na verdade, que a gente utiliza para agariar informação, né? Para vamos sair do marasmo do nosso mar aqui gigantesco, só que sem vento, né? Que nós vamos remar, vamos bater as pernas, que nós vamos fazer assoviar, e agora, né? A gente tem 4 principais técnicas, né? Brainstorm, Canva, matriz e expansão, tá? No brainstorm, todo mundo pensa, né? Acho que pode passar até aqui, Rafa, rapidinho. Todo mundo pensa, nossa, uma tempestade de ideias, a gente vai se reunir, todo mundo dá umas ideias malucas, e é isso, e sai todo mundo feliz, com várias ideias e tal. Brainstorming, por mais caótico que seja, tem regras, né? Por exemplo, nenhuma ideia pode ser negada, né? Todas elas têm que ser anotadas, mas só que tudo isso, depois a gente reúne todas as ideias e começa a avaliar elas, né? Não junto todo mundo, porque pode estar destruindo uma ideia de alguém e tal, tá destruindo esse fervilhar de ideias, né? De palpite sobre aquele problema, e depois tu começa a analisar essa informação. Então, tem N formas de tu categorizar essa informação, dizer, isso aqui é útil, isso aqui é um futuro bem legal, ok, deixa aqui, ou então tu liga 2 ideias, né? 2 insights interessantes e tudo mais. Então, brainstorm é quase como se fosse uma panela de fervura, né? De ideias, de coisas e tudo mais. E tu tendo outras pessoas junto, né? Te ajudam também a te levarem a ter uns raciocínios interessantes, né? Ter pontos que não explorados. Porque imagina assim, a gente tem ideias e tem esses pontos tudo na nossa cabeça conforme nossas referências de vida, né? Nossas experiências que nós tivemos, onde a gente andou, o que a gente estudou, o que a gente leu, o que viu na TV, o que a gente comeu, tudo forma pequenas referências na tua cabeça. Nenhuma pessoa é igual a outra, nem os gêmeos são iguais, né? Então, todos eles têm vivências diferentes, têm visões diferentes de mundo. E quando tu reúne várias pessoas dentro de uma sala para conversar sobre um problema específico, né, um framework de problema, que é pegar o problema e olhar de tudo que é lado, né, mas será que é desse jeito? Será? Tem pessoas que vão ir para um lugar totalmente inóspito da imaginação, né, aqueles que tu nem imaginaria estar, né? Tem pessoas extremamente lógicas, né? Nossa, isso aqui poderia bota uma cor verde que resolve, né? Outro cara, não, mas quem sabe a gente imprime isso na Lua, vai ser fantástico, né? Então tu pega todas essas ideias, depois analisa elas e vê o que é melhor pro serviço, para a solução em si e tal, tudo mais. Então seria como uma grande reunião, todo mundo dando ideias, e aí a gente começa a ter uma imersão, né? Ter uma solução de problemas. Logo depois a gente tem o Canva, que é quase que um passo seguinte do brainstorm, né? Então a gente tem um input de ideias que pode ser várias pessoas, tudo mais, ou tu mesmo, né? Eu adorava fazer isso quando tinha que montar ferramentas muito complexas, né? Fluxos muito complexos, e eu não tinha nenhum legado, não tinha, a gente fez, sei lá, benchmark, seria analisar o mercado, né? Ver o que tem parecido ou soluções parecidas. Não tem, né? Não tem público porque não tem produto, não tem nada, né? O que acontece, né? Então, tu pega todas as ideias, todos os inputs que tu tem, bota em post-it e vai jogando na mesa, né? Deixa bem visível na tua frente.
e aí tu começa a juntar elas. É igual o brainstorming, só que ele é físico, né? Deixando elas tudo numa mesa, acho que volta e meia a gente vê em filme isso, né? Que o cara põe numa parede cheio de post-it, foto, e bota fiozinho ligando e tal, demais. São as conexões lógicas da cabeça dele que está fazendo. O que a gente está fazendo com Canva é forçando o teu cérebro a fazer essas ligações. Porque na leitura, digamos, na leitura, quando a gente decompõe símbolo para a sonda da tua cabeça, e aí tu traduz isso tudo em uma palavra, né? Tu tá utilizando alguns pedaços do teu cérebro, algumas áreas ali relacionadas também ao raciocínio, né? Que tu pode fazer pequenas ativações de ligação dessas coisas, dessas ideias, né? Muitas vezes tu pegar um raciocínio teu e escrever ele, tu diz, nossa, não é que eu não tinha pensado nele desse jeito? Né? Tu apenas escreveu o que estava pensando, né? O Canva funciona muito para isso, né? Tu externar isso, porque na nossa cabeça, aquele lá onde estão nossos limites, né? A nossa caixinha lá, tudo é maravilhoso e tudo não funciona. Então, ou ele funciona demais e na vida real não funciona, ou ele funciona de menos na vida real e super funciona. Nosso cérebro é bem malandrinho, assim, né? As proporções dele são bem estranhas dentro da nossa cabeça. Assim. Botou para fora, tu consegue analisar bem, assim, tirar um pouco o lado emocional e tá, agora você bem pragmático, dá uma olhadinha e tal, tudo mais. A gente vai depois para a matriz, aí sim, aqui a gente tem, esse é um dos métodos, assim, eu não consigo ter ideia. Eu não consigo ter os inputs. Eu não consigo chamar pessoas, né? E agora, o que acontece, né? A parte de matriz é tu montar uma grande tabela, né? E cruzar dados, né? Bom, quais é que são as formas de vender roupas, né? Agora, quais são os canais de vender roupas, né? Isso dá para ver, e tu começa a cruzar, né? Tipo, se eles vendem roupa através de fotos, né? De conceito fotográfico, né? Aí pode botar lá na outra linha, né? Botar essas campanhas de foto podem ser divulgadas em revista, TV, qual outro tipo de divulgação que a gente pode ter? Internet, rádio, Spotify, aí, o Instagram. Então, tu começa a cruzar as coisinhas, de repente a gente vai encontrar aí o que teve alguns anos atrás, que foi uma marca lançou uma coleção no Spotify. O Spotify é só música. Como é que eles conseguiram traduzir uma coleção em música? Né? Esses cruzamentos de dados, que são dados que tu já tem, né? São dados lógicos aí, acabam surgindo coisas novas, coisas que tu nunca imaginou em fazer, ou nunca, ou tinha limites gigantescos na frente, dizendo, não, essa ideia é ridícula, nem começa, né? O cérebro falando assim. Esses cruzamentos vão começar a elucidar, assim, nossa, não é que, mas será que daria para fazer isso, né? Por que alguém nunca pensou fazer isso? Redes sociais surgem assim, bastante assim, né? De dizer, por que as pessoas não se comunicavam antes via texto, né? Ou alguém depois teve a brilhante ideia, nossa, vamos fazer uma rede social de áudio, afinal eles usam áudio no WhatsApp e outros lugares, assim, legal, ele acabou de reinventar o telefone. Já existia, ninguém criou nada, né? Então, a matriz, ela funciona muito para essas coisas lógicas que já existem, tu pode cruzar elas e ter novos raciocínios. Assim. E a última coisa, isso aqui eu aprendi muito com um professor meu, que eu tive na faculdade, que quando tu trava, de vez em quando teu cérebro dá uma de mula empacada. Assim. Ele não quer sair do lugar. Vamos fazer Canva, cérebro? Não. Vamos fazer matriz? Não, não quero, não vou, não quero desenhar. E aí, vamos fazer brainstorm? Não quero. Vou ficar trancado no meu cantinho, né? Aí tu usa o método de expansão, né? O método de expansão, ele pode ser traduzido, que nem o professor falava, desculpa a todo mundo, mas o professor falava assim, quando tu trancar, né, de raciocínio, vai dar uma cagada. Né? Isso quer dizer que o método de expansão não é expandir o teu intestino, mas é tu expandir o teu raciocínio, expandir a tua área de te deixar desconfortável até, ou te deixar confortável, tu sair daquela mesa que tu está trabalhando, ou daquele ambiente que tu está trabalhando, dá um passeio, vai pegar um café, vai dar ou então desliga tudo, tchau, assiste 30 minutos de série que tu acha legal, depois tu compensa esses 30 minutos, né? Nossa, hoje eu vou pedir um almoço diferente, né? Eu fazia isso volta e meia, assim, eu tinha muitos problemas, muita coisinha para
ligar ponto, assim, tudo mais, assim, nossa, eu nunca comi comida mexicana desse restaurante. Quem sabe eu peço para ver qual é que é, né? Para dar mudar a posição, por exemplo, né? Essa desconforto faz o teu cérebro dizer, opa, coisas diferentes estão acontecendo. Como assim? Tu começa a mexer nos sensores do teu cérebro para liberar um pouco essas barreiras e limites e tudo mais, e tu acaba tendo novos raciocínios, aí tu começa a reativar o teu motorzinho, aquele que parou, né? A tua mulinha lá, paradinha, tu começa a reativar ele. Assim. Um dos truques mais clássicos é simplesmente tá na tua sala, tu sempre senta de frente, sei lá, para uma mesa, ou de frente para uma parede, ou de frente para uma janela, mas a posição é quase sempre a mesma no home office, se tu for ver, né? Ou na própria empresa e tal. Porque sabe o dia tu senta num canto diferente, né? A minha esposa acha estranho, assim, de vez em quando eu tô criando alguma coisa, né? Ou tô num problema, assim, de vez em quando eu fico em pé num canto da sala. Num canto que eu nunca fiquei em pé. Só para ver uma visão diferente da minha própria sala. Né? A gente está acostumado, a gente tem ali na parte de UX, né, na parte de interfaces, a gente tem meio que um dogma, um dogma não, acho que tem um ensinamento, assim, quase que passado de designer para designer, né? Se tu tem todas as coisas chamando atenção, ou todas as coisas iguais o tempo todo, elas viram paisagem, né? Ou seja, são ignoradas facilmente. Quantas vezes tu deixou de reparar algo na tua sala, ou algo no teu quarto, ou algo no teu banheiro, porque eles já são parte da tua vida há muito tempo, né? Nunca dos vezes, mas o que é essa coisinha aqui diferente? Eu nunca vi, só meio espelho desse lado aqui para pegar aquele reflexo, né? Isso vai aumentando a percepção sobre as coisas, né? A percepção de lugar, a percepção de problema também, né? De tu rever isso, porque essas situações treinam o teu cérebro, esse modus operandi, treinam ele para depois começar a borbulhar de novo, a se soltar. Então a gente viu aqui acho que pode passar aqui, Rafa, para o próximo, a gente viu quatro mecânicas diferentes, desde uma mais colaborativa até uma solo, né, até você sozinho com o cérebro extremamente parado, né, e mudar a posição da cadeira ou girar essa cadeira. São quatro coisinhas bem pequenininhas. Claro, existem N formas aqui da gente incentivar a criatividade, né? De gente que gosta lá de dar uma corrida, e aí com a serotonina, né, que é uma coisa química, o teu cérebro começa a borbulhar diferente e eliminar os limites, né? Aí tem N formas, né, de fazer esse tipo de raciocínio, assim. Mas, basicamente, isso. São quatro coisinhas, né, quatro diquinhas que a gente deixa aqui, né, que eu e o Rafa, a gente usa bastante, assim, tanto de brainstorm, quanto Canva, quanto própria matriz, expansão, inclusive, em alguns casos, né, para dar uma destravada no seu cérebro, assim. E a gente Mas, trouxe uma pergunta criatividade, agora. a gente já Rapidinho. falou sobre tudo isso. Como é que é a criatividade? Como é que a gente usa? Como é que a gente alimenta esse bicho? E agora? Ele cresceu. E agora, Rafa? O que acontece? Pois então, Rafa, é que eu te pergunto, né? A gente vai, né, tendo novas ideias, vai expandindo nossos horizontes, vai crescendo e tudo mais, mas chega algum momento que a gente simplesmente já viu tudo, já ligou tudo que tinha, né? E a nossa criatividade acabou. A criatividade, ela chega algum momento em que ela não tem mais para onde crescer, não tem mais o que fazer, tem, né, algum momento em que a criatividade, ela simplesmente termina e acabou a criatividade da vida. Não tem limite. O limite que a gente vê em criatividade é nós mesmos, né? Quando a gente questiona algo, né? Óbvio que a gente tem limite de prazo das coisas, né? A gente tem limite financeiro de vez em quando. Não adianta tu inventar de imprimir tua marca na lua, porque vai ser um pouco caro, né? Não adianta também tu ficar pensando dias e dias, né? Em algo assim. Tu tem que se organizar mesmo, né? Você lembra que a gente falou lá no início que a atividade ela é uma mecânica, né? Ela é um modus operandi mesmo do teu cérebro, assim. E isso são, digamos, exercícios que tu faz com a tua cabeça, né? De limitar um pouco, digamos, eu não digo limitar, assim, mas tu dizer para ela que ela tem um tempo para acontecer, né? Tu tá treinando ela, assim, agora tem 3 minutos, vai, né? A gente trabalha muito, eu trabalhava muito isso no UI, que era da gente atingir primeiro a qualidade máxima, né? Ou seja, o
designer tem a capacidade de atingir um nível máximo de qualidade de um trabalho, né? Leve o tempo que levar, mas ele sabe chegar lá. Agora ele faz isso tantas vezes que o tempo vai cada vez diminuindo mais, né? Então ele já sabe os caminhos de como chegar lá, já sabe os raciocínios, porque imagina, toda vez que tu faz um exercício de criatividade, né, de ligar pontos e tal, tudo mais, o cérebro ele é malandrinho, assim, ele começa a aprender padrões, né? Ele começa a decorar algumas coisinhas, né? De repente, muitas vezes tu olha um problema e já eu já vi isso, eu já sei esse tipo de solução, né? O teu cérebro está guardando uma grande biblioteca de resolução de problemas, assim. Por isso que a criatividade, ela não tem limites, realmente ela não tem limites, assim. O que tem limite, na verdade, é o nosso tempo, nossa parte financeira, tem outros limites externos aí que a gente precisa dar uma acalmada, na verdade, na criatividade. Ela pode continuar na execução, pode continuar no outro lado do projeto, não tem problema, mas ela tem que dar uma calmadinha para visitar, ok, agora já chegamos a um ponto interessante, podemos apostar aqui as nossas fichas e tal, tudo mais. Vou dar meus 2 centavos sobre isso, posso? Pode. Eu sempre penso que criatividade é também uma questão de repertório, né? Tudo isso que tu falou, né, Rafas, né? Tudo isso que vocês falaram ali, até em relação às técnicas que foram abordadas, né? Tanto brainstorm, quanto matriz, quanto expansão, elas são uma maneira de tu aumentar teu repertório. Então, o Rafa como músico, por exemplo, se quando tu vai aprender a tocar música, tu só conhece uma música, né? Só conhece tocar do, ré, mi, fá, 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 entendeu? O teu repertório vai ser super limitado. Como é que tu aprende a tocar mais músicas e depois a poder criar outras músicas, né? É ouvindo músicas, às vezes até músicas que tu não gosta, pode ser músicas que tu não gosta, pode ser músicas que tu gosta. Inclusive, é ótimo tu ouvir músicas que tu não gosta ou músicas que tu nunca ouviu, para que tu aumente teu repertório. É para que tu aumente teu repertório. No momento que tu coloca um monte de gente dentro de uma sala para fazer um brainstorming, o que tu está fazendo? Tu está aproveitando os outros repertórios. Eu estou juntando o meu repertório com o repertório do Rafael Bennett, com o repertório do Rafael Watts, e eu estou juntando esses 3 repertórios. Todos os repertórios são válidos, então a partir dali, desse conjunto de todos os repertórios, pode surgir uma nova ideia. E essa ideia e essa criação que está sendo feita, ela é muito baseada, ela é muito baseada, às vezes, voltando na questão dos ligar pontos, né, que vocês estavam comentando, às vezes a ideia está no final do ponto, ela não está no meio. Às vezes as ideias que você tem no meio do caminho, as ideias que tu tem no meio do caminho, elas não servem para aquele fim, elas só servem para que tu tenha a ideia final. Para que eu tenha a ideia A, às vezes eu tenho que passar pela ideia ruim 1, pela ideia ruim 2, pela ideia ruim 3, pela ideia ruim 4, pela ideia que não faz sentido, pela ideia que o outro deu e que não cabe no budget, pela ideia que o outro deu e que é inviável tecnologicamente, para que tu chegue na ideia A, que era a final, e que tu teve que percorrer, às vezes, aquele caminho para lá. É por isso que muitas vezes a expansão de repertório, ela é a parte fundamental nisso. Expansão ali, contribuindo também um pouco, né, como vocês estavam comentando, pode ser muito assistir programas de TV que tu nunca assistiu, porque às vezes tu vai estar vendo um programa de TV e que tu tá vendo, tipo, olha, pô, legal, aqui tá falando de uma determinada coisa que eu nunca ouvi falar, que eu nunca tinha parado para pensar, e que dessa maneira isso pode ser feito dessa forma, e aquilo, a ideia leva a outra, que liga um outro ponto, que liga outro ponto, que liga outro ponto, e pronto, no final tu tem uma ideia completa, né? Tu consegue chegar naquele ponto. Se tu sempre vê os mesmos filmes, se tu sempre lê os mesmos livros, né? dentro da mesma bolha, a tua capacidade criativa diminui. Então, se vocês forem ver os grandes ditos, os grandes criativos, né, como estavas falando, né, aqueles creatives, né, os criativos, né, daquela baboseira, né, que eu super concordo, né, criatividade não é nenhum cargo, né, então não pode ser um cargo, né, aquele ali é o nosso cara criativo da nossa agência, né. Na verdade, isso não existe, né? Criatividade é para todos. Mas tu acabou de dizer que o resto não é criativo, exatamente. Não é nada criativo. Exatamente. Mas o que muitas vezes essas pessoas que ligam pontos mais rápidos ou que têm ideias mais rápidas, o que é comum entre elas? São normalmente pessoas que veem muitos filmes, que leem muitos livros, que viajam muito, e às vezes o viajar não precisa ser viajar para outros países, ser um super ultra traveler, não precisa, tu pode viajar para lugares próximos, pode viajar dentro da tua própria cidade, então conhecer outros lugares. Se for notar, os criativos são normalmente pessoas que expandiram muito o repertório, então quanto mais repertório tu tem, mais chance tu tem de conectar pontos, quanto mais tu treina isso, mais rápido tu liga os pontos. Então é mais ou menos isso, né?
um grande resumo, né? Mas acho que repertório tem muito a ver com isso, né, Guris? Baita 2 cents. Acho que foi até $2, dá aqui uns R$1.000. Pô, e como o Rafa estava comentando também a questão dos limites, né? Os limites, muitas vezes, eles estão na gente, né? É a gente que bota os limites ou a gente que tem os limites, né? A gente tem o nosso tempo de dormir, o nosso tempo de comer, o nosso tempo fisiológico de fazer, né, as coisas que a gente faz. A gente tem aí, né, a nossa necessidade humana. E o nosso cérebro, ele é uma grande máquina que consome uma grande quantidade de energia diariamente, né? A estimativa aí é que o nosso cérebro ele consuma mais ou menos uns 40% da energia toda do nosso corpo. Então, ele é o órgão que mais consome energia de todo o nosso corpo. Então, sim, tem algum momento que o nosso cérebro vai fritar e a gente precisa, né, dar uma pausa, né, vamos parar um pouquinho, né, chegou no limite do que eu consigo fazer agora, mas eu vou dar uma pausa, eu vou expandir um pouquinho, eu vou respirar um pouco, eu vou, de repente, dormir um pouco, né, vou descansar, vou relaxar, né, para realmente, né, tirar esse limite que existe da minha criatividade, né? Existem limites que não são os limites da criatividade, mas são os nossos limites e que a gente inventa coisas para superar esses limites ou para acabar com esses limites, né? Tem uma entrevista que eu gosto muito, que o Jack White, do White Stripes, ele falou uma vez, né, numa entrevista, perguntaram, tá, mas olha só, a banda de vocês é só tu e a Meg, né? É só a guitarra e a bateria. Vocês não se sentem limitados em criar músicas em cima disso? Ele disse, não, é justamente, né, essas limitações que nos motivam a gente criar coisas diferentes, a criar coisas novas em cima dessas limitações. Então, é só a guitarra e o baixo, é o vermelho e o branco, sabe? Tem limites e a gente vai criar coisas em cima desses limites para superar, né, essas limitações. Então, muitas vezes, a gente colocar limites é justamente um estímulo para que a gente... É um estímulo da nossa criatividade para que a gente supere esses limites, que a gente invente coisas que vão superar esses limites. A gente tem limitações, às vezes, de orçamento, que a gente precisa inventar coisas para superar esses limites. A gente tem limites de tempo, de coisas que a gente gostaria de fazer, mas que não são possíveis devido ao tempo. Então, a gente vai, né, adaptar elas para aquele tempo que a gente tem, né? Então, muitos desses limites, eles não são limites da criatividade, mas a gente precisa ter criatividade dentro desses limites, né? Tem aquela frase clássica, né, de vamos pensar fora da caixa, tá, mas tem coisas que elas estão muito longe da caixa e que não são possíveis, então vamos trazer um pouquinho mais para perto da caixa, mesmo que seja fora da caixa, mas que a gente consiga, né, executar essa criatividade, né, voltando, né, lá que a gente falou no começo, de nada adianta a gente simplesmente criar e inventar um monte de coisas se essas coisas elas não vão ter uma utilidade, se elas não vão servir para alguma coisa, se elas não vão ter um fim que realmente vá trazer algum sentido para aquilo que a gente está criando, né? E para finalizar, né, a gente também já está finalizando aí o tempo da palestra. Então, como é que a gente pode, né, exercitar a nossa criatividade no dia a dia? Então, tem diversas coisas, né, muito ligadas aí, principalmente com a técnica da expansão, mas conversar com pessoas... Que não é, né, só ir no banheiro, tá? Que fica bem claro, pode ser outra coisa. Exatamente, né? Simplesmente a gente liberar... Foi né, o professor meu que falou, não estou falando nada. Mas a gente conversar com pessoas, a gente expandir o nosso repertório, a gente, né, trocar ideias. Muitas vezes a gente tem muitas ideias que elas estão dentro da nossa cabeça, mas que elas fazem sentido só dentro da nossa cabeça. E quando a gente coloca para fora para falar com alguma outra pessoa, a gente precisa ligar esses pontos de alguma forma que faça sentido para que a outra pessoa entenda. E se essa pessoa não entender, ela vai te dizer, olha, isso não faz sentido. Por que tal coisa, né, tu veio para esse caminho e não faz isso? Ou tal coisa para complementar? Ou isso, uma vez eu fui em tal lugar que eles faziam alguma coisa semelhante a isso, que falava isso, isso e isso. Então, a gente trazer o repertório das outras pessoas para o nosso repertório também é uma ótima forma. E muito ligado Inclusive, a não isso... precisa ser relacionado ao seu próprio idioma, né? Pode ser idioma que você nunca ouviu falar, e aí sim, se vira nos 30 para conversar com essa pessoa que tem a barreira de idioma, além de ter uma barreira de tu explicar o que tu tá tentando conversar com elas. Mas é conhecer mesmo as outras pessoas, pegar um pouco da
vivência deles, né? Aprender um pouco a vivência deles também. E aqui, quando a gente fala de vivência de pessoas, não são simplesmente pessoas muito vividas, né? Muitas vezes as crianças, elas podem nos trazer, né, diversos insights, diversos pensamentos que a gente sequer teve, né? Mas para a gente, né, conseguir conversar com as pessoas, a gente precisa ter um repertório, a gente precisa ter conteúdo, a gente precisa ter uma conversa interessante para conseguir, né, ter esse diálogo realmente criativo. Então, consuma conteúdo, consuma vídeos, música, podcast. Os guris têm um podcast, quem quiser conhecer também, né? Consuma diversos conteúdos aí que vão te trazer esse repertório maior, né? E não é simplesmente consumir o conteúdo por consumir o conteúdo, né? A gente pode ter diversos insights vendo coisas que não necessariamente são coisas extremamente absurdas, assim, de profundas, que a gente não tem vendo um filme ultra cult, por exemplo, né? Mas é só simplesmente a gente analisar, olha, que legal, olha, essa técnica ele utilizou dessa forma, que significa tal coisa. Né, esse filme ele tem uma pegada mais, sei lá, da cultura japonesa, e na cultura oriental os olhos significam tal coisa, então esse filme ele tem uma ligação com isso, que significa isso. A gente tentar também entender um pouco daquilo, do contexto das coisas que a gente está consumindo. Ouça funk. Ouça funk, ouça tudo, ouça pagode, ouça sertanejo. Barões da Pisadinha. Ouça tudo que for e principalmente questione, né? A gente tem muito essa cultura de que a gente não é ensinado a questionar, a gente é simplesmente ensinado a escutar e aprender. Não, a gente precisa questionar as coisas, né? Por que isso é assim? Como isso funciona? Né? E se fizer tal coisa? Por que tal coisa é desse jeito e não é desse jeito? Mas e se for desse jeito, como é que isso vai funcionar, sabe? Questione, pergunta as coisas para as pessoas, né? Vá buscar respostas, né? A gente tem uma caixinha mágica de respostas aqui na nossa mão todos os dias. A gente só precisa perguntar para eles as perguntas certas. Então, a gente criar o hábito de fazer perguntas também vai nos trazer aí o hábito de fazer as perguntas pertinentes àquilo que a gente realmente precisa aprender. Jogue, né? E aqui jogue não é simplesmente videogame, mas diversos jogos, né? Uma própria palavra cruzada a gente pode colocar aqui nos jogos, porque o que é uma palavra cruzada? É a gente tentar resolver um problema com uma informação que a gente tem, né? Então, a gente vai completar caixinhas ali em cima de uma informação que a gente tem, e essas caixinhas vão nos trazer a resposta de talvez outras caixinhas, né? Então, palavra cruzada, sudoku, xadrez, o próprio jogo de videogame, talvez, né? Mas tem jogos de mesa, por exemplo, jogos de board games. O Dixit é um jogo assim que ele exercita bastante a criatividade. O que é esse jogo, né? Eles são cartas, então tu recebe cartas e essas cartas têm só um desenho. Tu precisa explicar o que é esse desenho sem dizer o que é esse desenho. E as outras pessoas precisam, né, adivinhar o que tem nessa tua carta sem tu necessariamente dizer o que é isso, né? Então, tem diversos jogos assim que vão nos desafiando a nossa criatividade, nossa capacidade de explicar, nossa capacidade criativa, para que a gente também vá desenvolvendo essa criatividade. A gente pode também criar jogos nós mesmos, né? Então, né, eu tenho, sei lá, desenha um monte de quadradinhos num papel, e agora tu vai criar uma coisa diferente nesses quadradinhos, cada um desses quadradinhos, né? Então, a capacidade, assim, de a gente criar, né, dificuldades, criar exercícios para nossa criatividade também vai nos desenvolver mais criatividade. Escreva, né? Tira da cabeça aquelas tuas ideias. Então, putz, tive uma ideia genial, né? Amanhã tu não vai lembrar dessa ideia genial. Então, escreve, né? Tem um bloquinho, escreve. Um bloquinho sempre por perto, exatamente. Tem um bloquinho no bolso, né? Tem o aplicativo do celular, de repente, um caderninho, o que for, né? Desenhe também, né? Acho que o desenho é a forma mais básica aí de comunicação que o ser humano já inventou, né? Uma coisa que a gente compreende em milésimos de segundos, diferente de uma coisa escrita que a gente demora um tempo para escrever e digerir ela, né? Mas eu não sei desenhar nada, só sei desenhar boneco de palitinho. Beleza, faz boneco de palitinho, né? Mas faz boneco de palitinho para explicar algumas coisas que tu consiga, né, entender depois. O próprio Canva, né, é um método de desenho, né? Tu coloca coisas ali
e tu vai puxando pontinhos para cá, pontinhos para cá, pontinhos para lá, e tu vai, né, montando um desenho que vai facilitar o teu entendimento no futuro. Experimente um novo hobby, né, seja ele qual for, né, experimenta cozinhar, experimenta tocar um instrumento diferente, experimenta pedalar, experimenta criar alguma coisa, né, desenhar, pintar, bordar, tricotar, o que seja, né, experimenta um novo hobby, né, porque isso também vai te trazer, primeiro, aquela experiência de que, putz, se eu estou começando a aprender alguma coisa, né, isso vai te dar uma motivação de tu também buscar mais conhecimento em cima disso, né, e vai te trazer um momento de lazer, alguma coisa também que tu consiga desocupar a tua mente, né, quando tu estiver muito cansado. E tente ir por novos caminhos, né? Novos caminhos não necessariamente significa a gente viajar ou a gente dar uma volta diferente na quadra, mas a gente realmente experimentar, né? Muito ligado aí com o questionamento, né? Por exemplo, sei lá, tu vai cozinhar. E se eu substituir esse ovo por banana, por exemplo? E se ao invés de fazer uma mousse de limão, eu fizer uma mousse de bergamota? Né? Sabe, tu vai experimentando novos caminhos em coisas que talvez tu já conheça, e aí tu vai expandindo os teus horizontes com diferentes experiências novas que tu possa trazer. Uhum. E a gente, né, acho que a gente já passou um pouquinho do prazo, mas se alguém quiser também comentar, a gente abre aí, né, a caixinha de perguntas, abre aí também o microfone para experiências, quem se sentir à vontade também pode contribuir com a gente. E você, o que você faz no seu negócio? Parece propaganda de banco, né? No final, né? No E você, o final, que faz no seu XP negócio, né? Investimentos. Exatamente, exatamente. Uma coisa que é bastante curiosa é que tu estava comentando ali, Rafa, que cozinhar é um gigantesco exercício de criatividade, né? Porque muitas vezes tu pode até pensar um prato, olhar um prato, uma receita, né? Mas não é tão simples tu simplesmente pegar e executar. Tu muitas vezes tem processos no meio que tu não tem, de repente, determinado ingrediente, e aí tu tem que trocar por outro, e aí tu tem que saber se aquele outro é meio que compatível. Tu vai experimentando, e como todo exercício de criatividade, às vezes não dá certo. Às vezes o resultado final... Não, mas é verdade. Para tu poder Exatamente, não chegar se no cobre resultado final... tanto, não se O cobre tanto que resultado tudo dê final, certo, né? o que Pode importa errar. muitas vezes é a jornada, não necessariamente o resultado Exatamente. final, né? E aí, de forma que a próxima vez que tu for fazer, tu já vai saber. Olha, putz, eu não posso colocar... Teve uma vez, por exemplo, que eu fui Realmente, fazer... estrogonofe com banana não fica bom. Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu estava cozinhando e eu acabei colocando pimenta demais na comida. E eu achei que seria uma boa ideia tacar creme de leite para ver se ia melhorar e não ficou legal, parecia uma sopa de Pimenta. creme de leite com pimenta, uma coisa assim totalmente esquisita. E aí eu aprendi, né? Depois fui vendo tutoriais na internet de como tirar a pimenta da comida, né? Existem várias técnicas, na realidade. Eu não tinha repertório ainda, né? O meu repertório não estava tão evoluído, né? Eu pensei, putz, creme de leite é docinho, de repente vai ajudar. Mas foi uma ideia que não deu muito certo na época. De repente a quantidade que eu coloquei, ou de repente a maneira com que eu fiz. Mas assim, o que importa nesse caso é a experimentação, né? É aumentar o repertório e fazer experimentação. Todos aqueles pontos ali que tu comentou, né, Rafa, dos pontos, as sugestões ali, né, se forem ver, jogar, ver filme, né, todos eles são uma expansão de repertório. E isso também vale muito para negócios também, né? Para quem está empreendendo, para quem está começando, ou para quem já tem o seu negócio e que precisa, de certa forma, expandir, uma maneira que se tem de fazer isso é aumentando o repertório, indo através da equipe, vendo como é que essa equipe pode performar de uma maneira diferente, indo e perguntando lá na ponta, porque não existe o comitê de criatividade, né? Esqueçam isso, né? Não existe aquele ser criativo que acorda às 6 da manhã, chupa um limão e ele é o cara mais criativo do mundo porque ele faz isso. Na verdade, Ele está estudando enquanto os outros dormem. Não. Uma perguntinha que surgiu aqui, meninos. Essa perguntinha é boa, hein? Como argumentar, da Júlia Seco, como argumentar com lideranças mais tradicionais de que o ócio é necessário para a criatividade? É difícil.
É realmente difícil, porque tá dando um choque de cultura absurdo, né, entre as coisas, assim, porque é, é, é realmente difícil isso, porque eu já passei por essa situação, assim, de explicar que o ócio, na verdade, a palavra ócio já tem um monte de preconceitos em volta, né? Mas eu chamo de slowdown do cérebro, assim. Ele tem que dar uma parada, uma descansada entre uma virada de chave, assim, para que ele consiga fazer as coisas, né? Mas é bem difícil lidar isso. Uma coisa que tu pode mostrar são os resultados também, né? Assim, olha, eu tenho uma equipe aqui, ela tá trabalhando 24 horas. Olha só a solução que eles fizeram. Ok, funciona, né? Mas olha essa equipe aqui que trabalhou descansada, que ela trabalhou, tipo, 100% raciocinando, né? Tipo, saudável, né? Olha só como os resultados são melhores, mas não somente para o negócio, mas olha para a própria equipe, né? Olha como eles aproveitaram isso, né? Então tem aí muito de... Por isso que eu falei que é um choque de cultura, assim, entre os tipos de raciocínio, assim, de gerenciamento, né? De ter, exatamente, de ter essa velha escola, assim, nem digo tão velha, né? Existe até hoje essa escola aqui, Viviane, que tu falou ali, de obcecado pelo trabalho árduo, ou seja, no pain, no gain, sabe? Tu tem que sofrer para ter um resultado bom, né? Na verdade, consegue ter um resultado maravilhoso fazendo por prazer as coisas, né? A gente está em home office hoje em dia, a gente tem uma mescla aí do teu dia a dia pessoal com trabalho, né? Agora imagina se toda essa parte de trabalho, essa pressão começa a vazar para o teu dia, né? Aquela tua hora que teu cérebro tem que, agora eu vou ter que desligar ele, ok, né? Para o próximo dia e tal, tudo mais. Em 5 ou 6 dias, teu cérebro começa a dar umas pipocadas já, assim, né? Então, é uma coisa bem difícil provar mesmo que isso funciona. Tem resultados que funcionam demais isso para as equipes, ou seja, equipes saudáveis rendem bastante, bem mais, né? Mas também tem que ter aqui um equilíbrio. Eu esqueci de dizer, tem que ter um pouco de cuidado, porque assim, também Exato, o que a gente está falando não é tipo, larguem tudo e vão assistir filme que vocês vão se tornar mais exato, criativos. Na exato, realidade, exato. existe um meio termo, é por isso que existem técnicas, existem modelos, e muitas vezes o trabalho que vocês vão fazer tem que ser delimitado. Ó, beleza, vou estabelecer uma time box aqui e a gente vai fazer um brainstorming durante 1 hora, onde a gente vai colocar todas as ideias e a gente vai escolher a melhor ideia ou que sair desse time box, o que sair desse tempo aqui. Não é ficar, não, nós vamos ter um brainstorming agora de 16 horas, onde a gente vai ficar divagando e tendo 1000 ideias, porque muitas vezes um brainstorming de 1 hora ele pode ser até mais efetivo Do do que que um um de brainstorming 16 de horas. 16 horas, por exemplo, né? Então, tem que ter um pouco de cuidado. É equilíbrio das coisas, né? Então, quando a gente está falando de assistir um filme, esse assistir filme pode ser, não precisa ser no horário do expediente, né? A gente pode assistir um filme como prazer, como lazer, como expandir a criatividade pode servir para várias coisas, né? Então, tem que saber equilibrar, porque muitas vezes não adianta, não vai adiantar nada a gente ser o super ultra criativo se aquilo não couber dentro da dinâmica do trabalho que a gente tem que fazer, né? Exatamente. A gente tem pequenas missões que têm que ser cumpridas, né? Até porque é uma empresa, né? Tipo, ela tem que gerar receita. Então, o que dá para ser feito no tempo dessa missão, né? Tipo, digamos, ver os limites que tu tem de esforços para dentro de ter chegar na expectativa que todo mundo tem, né? Toda expectativa de quem contratou o serviço, de quem está executando o serviço, né? Então aqui tem várias medidinhas, assim, e essa medidinha, esse limite, né? Esse bom senso, vamos dizer bem, assim, ele varia demais de empresa para empresa, de raciocínio para raciocínio, de pessoa para pessoa, né? De vez em quando até para dar match, né? Desses tipos de raciocínio, esses tipos de cultura também, assim, dá umas rusgas, dá uns probleminhas ali, né? Tem pessoas que são mais precisam de um tempo maior para fazer o raciocínio, pessoas que são menores, mais ágeis, outros são bem ágeis, mas não conseguem ter o raciocínio dos outros relacionados a isso. Uns precisam de muito mais tempo para fazer um raciocínio, enquanto leva um pouco menor, assim. Então é bem conhecer um pouco a equipe, né, de conversar bastante com ela, assim, fomentar um pouco essa questão da criatividade mesmo, assim. E isso, de novo, é conversa mesmo, assim. Tem que estar aberto, todas as partes da empresa tem que estar abertas, né? Não só digamos, liderança para o pessoal ali que está sendo liderado, mas para os liderados em relação à própria liderança.
Vocês acham que, aí, Rafael Watts, tu acha que existe no mercado de tecnologia uma tendência para abraçar melhor esses processos criativos? Uma pergunta, ótima pergunta da Brenda. Sim, eu não sei se exatamente é só no mercado de tecnologia, né? Mas existe sim uma tendência aí para que a gente adapte processos criativos, até porque isso vem muito aí ligado, né? Processos criativos eles vêm muito ligados aí das áreas, principalmente aí de marketing, publicidade, essas áreas um pouco menos rígidas assim. Mas isso tem tomado bastante proporção, porque a gente lida direto com o pessoal de tecnologia e hoje, né, a gente acaba tendo contato com diversas outras áreas do conhecimento. Então, a gente aqui, que é mais da área da publicidade, mas a gente entende um pouco sobre tecnologia, né? A gente conversa com o pessoal de tecnologia, a gente entende como é que as coisas funcionam, a gente sabe um pouquinho de programação, um pouquinho de Java, alguma coisa, né? O Rafa estava comentando coisas ali de física, por exemplo, então, né? E o próprio pessoal da tecnologia também aprende aí coisas, né, das áreas da publicidade, das áreas do marketing, né? E muitas vezes a gente junta essas pessoas numa sala para justamente ter esse choque, esse embate de coisas para desenvolver novas áreas, né? Então, sim, eu acredito que existe aí uma tendência de abraçar esses processos criativos, mas eu não sei se é exatamente só no mercado de tecnologia. Eu acho que existe uma tendência maior assim no mercado, no mercado geral, principalmente aí trazendo a flexibilidade talvez do home office ou uma flexibilidade aí até de horários mesmo, né, que a gente consiga cumprir, trabalhar, né, como o Rafa falou, às vezes, vou dar uma pausa de meia hora, compensa essa meia hora depois, né, então essa flexibilidade muitas vezes de horário, de locais e etc., isso fomenta aí processos criativos, né? A gente acaba perdendo um pouquinho por causa da presença física dos nossos colegas, mas a gente também acaba ganhando um pouquinho aí, né, de flexibilidade nos processos. E o mercado de tecnologia é um mercado que ele está sempre buscando, né, soluções melhores para problemas que já existem ou para soluções mesmo que já existem, né? Então, a gente às vezes tem um processo ali que se a gente for pegar no pessoal no processo todo, ele dura, sei lá, 10 horas. Mas a gente vai pegar aqui o pessoal de tecnologia, a gente vai estudar melhor esse processo, olha, tem capacidade de a gente, né, criar um processo diferente que vai reduzir esse tempo para 5 horas. Putz, a gente, né, resolveu um processo que já existe, uma coisa que já existia, uma solução que já tinha, né, uma resolução, mas a gente melhorou esse processo através, né, de uma técnica criativa. Né? O próprio trazer ali a design thinking para processos de tecnologia, processos burocráticos, processos administrativos, eu acho que é uma tendência, sim, aí do mercado como um todo, de abraçar esses processos criativos em todas as áreas. Pode falar. Eu vejo muito isso dessas tendências de processos criativos, assim. Eu vejo que é uma consequência de sociedade que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo uma sociedade de informação, onde todo conhecimento ele é ao alcance de um clique, né? Conhecimento, eu estou falando, tu aprender técnicas, tu aprender tudo, né? Agora imagina que todo o conhecimento ele já está absorvido, né? O que que diferencia um profissional A e um profissional B, né? De tu ter os dois têm o mesmo nível de conhecimento, né? É como eles vão lidar com esse conhecimento, né? Aí entra um pouco aquela ligação de pontos, né? Então acho que por isso que hoje a gente tem aí nessa questão de ter tanta informação, né? Tanto conhecimento espalhado aí, de ter como lidar com esse cara, como lidar com esse conhecimento, assim, é onde a criatividade entra, assim, e por isso que tem tanto os design thinkings ou até outros métodos de gerenciamento, de processo, né? Para dar essa mexida, assim, de pegar uns pontos diferentes do que todo mundo já tem, sabe? Então, talvez daqui a pouco a gente chegue numa outra revolução, ok? Eu tenho tanta criação, tenho tanta coisa assim, ok, agora como é que eu posso buscar mais conhecimento, né? Talvez seja um outro ciclo daqui a pouco a gente vai viver. E a gente tem mais uma pergunta, do Marcelo Inácio. Desculpa que o mediador aqui tava ligando pontos aqui,
A pandemia faz parte do ambiente corporativo, ser mais criativo em todos os segmentos. Foi necessário fazer anos em meses em relação à pandemia. Vou dar meus 2 centavos. Eu acho que a pandemia, para algumas coisas, fez com que a gente precisasse ser criativo, né? Foi necessário um exercício de criatividade gigante no momento que todas as empresas e todos nós tivemos que ficar em casa de maneira fixa. Mas eu acho também que, para muitos processos, ela foi bem prejudicial, assim, porque se perdeu muito dessa oportunidade, às vezes, de tu conhecer e expandir repertórios, né? Eu, por exemplo, gostava muito de sentar junto numa sala, junto com o Bennett, e a gente rabiscar na parede, né? A gente poder ter ideias, poder ter aquele momento de foco, que muitas vezes, quando tu tá no home office, é um pouco mais difícil, né? Então, tem esse contraponto também, né? A gente precisou ser mais criativo por fazer de uma determinada maneira algumas coisas, mas outros processos de criatividade, eles acabaram sendo bem punitivos, assim. Estar sempre dentro de casa, olhando a mesma janelinha, olhando as pessoas dentro dessa caixinha pequenininha aqui, né? Reduziu também um pouco acho que a nossa capacidade de expansão, né? De relação interpessoal, né? A gente, Exato. queira ou não, nós somos seres sociáveis, por mais sociável que você seja, sabe? Então, a gente precisa de um contato humano, a gente precisa sentir cheiros novos, falar com pessoas e tal. E muitas vezes só uma telinha, eu só ver isso, eu não consigo notar micro-reações sei lá, do corpo da pessoa, a linguagem corporal dela, eu não consigo sentir cheiro, não consigo tocar nela e dizer, obrigado, né? Essas pequenas interações, assim, acabam afetando muito, né? Obviamente, a pandemia chegou de um jeito absurdo, né? Então teve que se virar, né? Teve aí bastante criatividade em processos, né? Teve uma galera tendo que se atualizar, muita gente teve que se atualizar para isso, né? Porque são métodos que já existiam antes, né? Mas também concordo com o Lucas, né? De ter processos que antes eram quase que fundamentais para alguns momentos, assim, e agora eles não conseguem ser tão substituíveis assim pela tecnologia, né? Tipo, a gente precisa ainda ser um pouco manual na coisa, né? Ter essa vivência, assim, para gerar outros inputs. Assim. Claro que a gente consegue gerar outros inputs com a tecnologia e tal, tudo mais, mas acho que daqui a pouco a gente está esquecendo um pouco da personalização da coisa, assim, do ser humano lidar com outro ser humano, assim, esse care, assim, entre nós. A gente perdeu a conversa do cafezinho, né? Ah, vamos tomar um cafezinho, 2 minutos Exato, rapidinho. A gente exatamente, acaba perdeu, ficando vamos meio... experimentar aquele restaurante diferente. A gente perdeu tô com uma dúvida, tu me ajuda aqui, né? A gente perdeu muito desse tato, né? Claro, a gente pode fazer essas coisas hoje através do Slack ou de alguma ferramenta, mas não é a mesma coisa, é uma coisa muito mais travada, muito mais sólida, muito mais dentro de uma caixinha do que realmente é uma relação humana, que é uma relação muito mais orgânica. Quer ver? Eu posso dar uma viajada aqui, hein? Bem legal agora. Por Vai exemplo, fundo. na medição quântica, né? Ó, tá a outra aqui, Ah, assim, deu uma ó. boa viajada. Ela já falou ai, ai, ai aqui, ó. Na medição quântica, quando tu vai medir alguma coisa, essa coisa não é igual. Ou seja, tu não consegue medir as coisas porque tu tá interferindo na coisa, quando tá medindo ela, né? Sim. Então, muitas vezes, essa relação, assim, tá, ok, vamos substituir o nosso contato por um Slack, ou por um Google Meet, ou por uma reunião que fica ligado o dia inteiro, a gente conversando no Discord, por exemplo, né? Pelo simples fato de nós fazermos isso, fazermos esse método, esse processo, trazer esse processo, acaba interferindo na própria relação entre as pessoas. Uhum. Assim, nossa, a gente está numa reunião aqui há tanto tempo, para que a gente está fazendo isso, né? Eu preciso de um silêncio agora, porque muitas vezes é só tu olhar para o cara do lado assim, ele está apto a conversar comigo agora, vou dar para conversar dia com ele. Mas às vezes tu força ele a ficar numa reunião, ou tu chama ele por educação, não, beleza, eu vou ficar aí contigo, e depois eu fico, putz, será que eu desligo a reunião, porque eu já estou aqui há meia hora ouvindo o cara respirar lá do outro lado, só porque ele está se sentindo sozinho, né? Então, essa questão da interação quântica, né? Daqui a pouco a gente está sendo gurus quânticos de relacionamento aqui, mas de ter, assim, o meio aí, ok, ele resolve, mas também ele atrapalha um pouquinho no momento que a gente aciona ele, né? Então, viajei bastante, mas eu acho que dá para perceber aí que a tecnologia ela ajuda, mas também atrapalha um pouquinho, assim, nessa questão da criação, da criatividade e tal. Só complementando ali também o comentário do Marcelo, né? Eu realmente acredito, né, como o Lucas estava dizendo, que grande parte, né, grandes processos, muitas vezes desnecessariamente burocráticos, acabaram sendo resolvidos,
né? Então, coisas que a gente fazia exclusivamente, né, físicas, a gente agora está fazendo exclusivamente digital, como assinatura de contratos, por exemplo, assinatura de papéis, reuniões, né, etc. Tem coisas que é inevitável que a gente precisa fazer física, tem coisas que a gente substituiu aí pelo seu modelo digital e que são coisas que vieram para ficar, né? Eu vi essa semana, eu vi que justamente, né, as empresas aéreas, hotéis, etc., eles vão perder muito dinheiro no futuro, porque justamente as pessoas vão parar de fazer aquela viagem de negócios, né? A gente se habituou a fazer reuniões aí pelo Meet, e esses mercados, né, esse turismo empresarial, ele gera muito dinheiro justamente dessas pessoas que viajam a negócios, fazem reuniões que precisam de hotel, precisam de avião, precisam de transporte, para ir com coisas que agora a gente substitui por simplesmente uma chamada no Meet, né? Então, teve impactos gigantescos aí, né, para essas pessoas no começo da pandemia, já estão se reerguendo, né, com aí o avanço do combate à pandemia, mas também é uma coisa que talvez jamais volte ao que a gente tinha, né, antes da pandemia. Então, a gente precisou realmente de muita adaptação de muitas coisas e coisas que talvez nunca sejam desadaptadas para o que elas eram antes. Essa adaptação até ela tem, né, nessa questão de fazer anos e meses, né? Isso teve esse momento de crise, né? Assim, eu encaro isso como se fosse literalmente uma guerra, uma terceira guerra mundial. Assim. Tem hora que, ok, não adianta tu ficar inerte, né? Tu tem que fazer as coisas, tem que mudar um pouco as coisas, né? Digamos, eu tenho uma escritura, eu tenho que ir lá no cartório fazer isso, se tudo isso pode ser digital, né? Poderia ter sido feito antes? Poderia. Houve interesse? Houve. Houve um grande motivo para ser realizado isso, né? Ah, não, é muito custo. Ok, mas agora tem um grande motivo que é eu não posso me deslocar. E agora? Nós temos que continuar a fazer isso, né? Então, essa adaptabilidade, assim, né? Essa adaptação de processo, assim, realmente ajudou a gente a trazer coisas que a gente estava postergando, né? Tipo, o mundo inteiro postergando e tal. E depois essas inovações, né, adiantando essas inovações e tudo mais aí, para que a gente pudesse fazer isso, a gente estava postergando por custo, por outros grandes motivos, né? Perfeito. Então tá. Então acho que por hoje era isso. Muito obrigado, Rafael Bennett, Rafael Atz. Muito obrigado a todos que participaram aqui, mandaram suas dúvidas, perguntas. Espero que tenha sido para ligar e criar novas conexões para vocês, aumentar o repertório, né? E tirar os limites de vocês. Tirar os limites, né? É isso que a gente esperava com esse papo aqui e poder trazer para vocês um pouco da experiência aí desses dois monstros sagrados da internet brasileira. Dois monstros sagrados da internet. Então tá, pessoal. Então, muito obrigado, pessoal. Viu? Boa noite. Não esqueçam também que eu for assistir no YouTube depois de dar o seu like no vídeo. Dá o like, compartilha. Dá o like, compartilha. Compartilha no Facebook, no LinkedIn, todo mundo. Obrigado, viu, pessoal? Isso aí, pessoal. Obrigado, gente. Obrigadão.